Por isso, meus queridos companheiros, eu fico muito orgulhoso de ver o Caetano arrumar uma vice, uma mulher negra, uma pastora. Tem nada mais extraordinário do que essa união de dois partidos de esquerda. A gente não tem medo de dizer que a gente é de esquerda, porque ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo. Ninguém brigou mais pelos pobres do que Jesus Cristo. É exatamente por brigar pelos pobres, de cuidar dos doentes, de atender os mais necessitados, que os ricos da época mandaram crucificar Jesus Cristo, mandaram ressuscitá-lo. E nós não podemos esquecer isso, porque não é nenhum granfino que vai cuidar de vocês, não é nenhum granfino, porque pobre só é lembrado por eles em época de eleição. Nos ideais conservadores, a religião sempre é aceita. A família se respeita. Reconhece que Deus é quem guia os passos seus. E com conceitos cristãos, formam os cidadãos. Enquanto os progressistas promulgam o socialismo, antagônico ao conservadorismo, criando um enorme abismo. Ideais tão torpes, são a favor do aborto, matam vidas em um útero, para Deus um desgosto. Enquanto os que são de direita lutam contra a liberação das drogas, que desgraçam nossos filhos e os tiram do trilho, como o brilho da vida. Os da esquerda generalizam, quando viu banalizam e até mesmo hostilizam, chegam a cometer besteiras em terrível asneira, quando queimam nossa bandeira. São energúmenos que escarnecem, pois profanam a cruz. Eles negam a Jesus, tentam ofuscar a sua luz. São tão vis e morais, desrespeitam os demais, a Deus e os cristãos. Eles sujam as suas mãos, fazem da anarquia a sua ideologia, amenizam a pedofilia. Eles são a favor da ideologia de gênero, onde uma lúdica criança pode ser o que bem quiser, ser um homem ou ser mulher. Eles mataram a fé. Já foram até terroristas que em suas conquistas vários bancos assaltaram, inocentes sequestraram e até mesmo os mataram, sempre contra a moral, pois são tão amorais, tão terríveis chacais, generalizam por demais, ao fomentarem por demais conceitos homossexuais, que eu sei tem os seus direitos, mas o que não é direito, seus direitos extrapolar e os de outrem anular, quando profanam a nação, não respeitam o cristão, fazem rebelião em cruel, vil execração, ignoram a Deus quando profanam a religião, com ideias deturpadas, antagônicas ao cristão. Santo Deus, eu sou cristão, um autêntico cidadão, faço parte deste povo que muitas vezes vive na ilusão. Já ouvi brados em comícios a mentira como ofício, enganando a nossa gente. Todos eles estavam tão crentes que tudo ia ser bem diferente. Mas infelizmente foi a maior corrupção. Roubaram tanto e não há ladrão, mas hediondos parasitas que saquearam a nação. Moralmente estão presos, mas se fazem de inocentes. Pensam que enganam o povo, mas não passam de delinquentes. Miseráveis parasitas que saquearam o tesouro, na verdade o nosso ouro, para cobertar o peculado,
que agora dizem ser só boato. Mas se fosse apenas isto, como pode alguém ser socialista, com ideais gramicista, filosofia progressista, e depois confessar-se um cristão, e à igreja aos domingos, viver em comunhão com ideologias antagônicas de uma possível união? Seria como água junto ao óleo, ou Karl Marx e Calvino a cantar o mesmo hino, abraçando a mesma causa, ou ter fé em Santo Agostinho, ser católico ou protestante, mas ser a favor das drogas, do aborto, do homossexualismo, colocar tudo na mesma sepultura, abraçando o progressismo, ser como Antônio Gramsci, que com sua filosofia deturpou a democracia, elitizou sua ideologia, converteu o que era radical em um socialismo cultural, silenciando os inocentes quando apoiam o aborto em um projeto podre e morto. Hoje ensinam nossas crianças a ser o que bem quer, é bom que se repita, elas podem ser homem, podem ser mulher, e a ideologia de gênero deturpando a nossa fé. Esses kits escolares demonstrando como fazer sexo, e eu fico tão perplexo com algo tão sem nexo. A militância invade terras se dizendo infrutíferas, mas a tornam ociosa, para que homens ociosos vivam das migalhas que lhe dão, em que pão com mortadela mata a fome, não mata a fome da nação. A nação ceia muito rica para mendigar por este pão. E o dinheiro que era nosso foi parar em Pasadena, ou exportado para Cuba, onde Médicos Sem Fronteiras, para atenuar nossas tonteiras, vem de lá ganhando pouco, mas o grosso para lá volta. Dá vontade de chorar, vendo o povo a chorar ao ter que ver de volta a inflação, milhões e milhões de desempregados. Eu não vejo a solução. Dá vontade de chorar, pois morremos a miúde com a falta de saúde, a previdência na miséria, a violência que aqui impera e os bandidos proliferam. Mas não roubaram tanto assim, como roubaram a Petrobras, em um sistema arquitetado, tristemente comparado a Cuba, Bolívia ou Venezuela. Sei que é duro dizer isto, mas a nação já não é assim mais tão bela.